Bitcoin hoje dando alguns sinais importantes pra gente, a gente vai ver todos e vamos ver também qual vai ser a nossa expectativa, o que a gente tem que esperar para amanhã, segunda-feira, abertura dos mercados tradicionais e se vai cair esse negócio ou se pode subir, quais são as possibilidades, vamos ver os pontos importantes que você tem que prestar atenção. Então bem-vindo ao canal, eu estou Modesto, aqui você entende como é que o mercado funciona e uma coisa que a gente precisa mesmo é o seu like, tá? Eu preciso do seu like e me dá esse feedback para eu saber se o conteúdo aqui é de boa qualidade ou não. Então olha só, primeira coisa que a gente vai começar é vendo qual é o atual momento do Bitcoin. A gente está em um final de semana, os mercados estão fechados e significa que final de semana, depois de uma queda dessa, combando tudo isso, a gente vai ter um mercado muito devagar, muito devagar. Então as quedas que a gente tiver, pelo menos por agora, o que a gente teve sábado e domingo agora, não vão impactar tanto, até porque nem impactou e o preço ficou só na mesma linha. Isso é importante pra gente, porque só vai aumentando a expectativa para amanhã, na abertura dos mercados, já que a gente teve o S&P 500 caindo, fechando muito negativo na sexta-feira. Tivemos o mercado futuro aqui fechando com um gap gigantesco, batendo 53 mil. Isso é muito importante, tá? Por que a gente começa falando dele aqui? Porque a gente tem um gap, simplesmente, quero que você se atente, que se a gente simplesmente pegar sexta-feira, abrimos, fechamos 53 mil. E se segunda-feira a gente abrir simplesmente com 45, 47, 48 mil, a gente vai ter um gap entre os 48 e 53. E eu sou suspeito para falar com vocês que se a gente conseguir uma abertura no mercado neste ponto aqui, a gente vai ter um gap entre esse e esse ponto. Esse gap, geralmente, ele é preenchido historicamente nesse modelo aqui que a gente está falando. O que dá para crer que segunda-feira a gente pode ter uma alta no preço, pelo menos um respiro de curto prazo para simplesmente a gente contornar esse gap e daí o mercado vai ter que se decidir de uma forma ou de outra se ele vai para baixo ou se ele vai para cima, tá? Então a gente tem um mercado esperando segunda-feira para ter alguma definição dos mercados tradicionais para tomar uma decisão aqui no mercado. Então por isso que sábado e domingo aqui tá bem, a gente consegue desconsiderar bastante, visto que o mercado só tá esperando alguma notícia para segunda-feira, se o mercado vai estar mais otimista ou mais pessimista. E uma coisa muito interessante é a dominância do Bitcoin que está subindo hoje. Isso é muito importante para a retomada do poder do Bitcoin em relação ao mercado. Então você está vendo as altcoins descendo. E se você está desesperado aí, falando, Douglas, minha carteira, minhas altcoins estão caindo demais, o que eu faço? Cara, não são só as suas. Simplesmente a maioria que está tendo uma derretida, isso é normal, já que a dominância do Bitcoin tem que se recuperar. E se a gente tiver uma alta consequente do Bitcoin a partir desse momento, a gente é de se esperar que a dominância volte a subir também. Claro que as altcoins vão dar uma retomada de valor. Ainda mais com a gente com essa expectativa do Bitcoin buscar os 53.500 amanhã, no futuro próximo, só para fechar esse gap. Agora, outro dado que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito interessante, é que sim, a gente tem que esperar amanhã, vamos esperar a definição do mercado, e não só a gente, como todo mundo aí tá esperando para ver como é que vai ser. Enquanto isso, a gente tem o Fear and Greed Index. Caraca, inglês tá afiado aqui, em extremo medo. Significa que a galera tá, todo mundo tá com medo de ter mais queda, e esse movimento é muito interessante. Ideal para você pensar, né? Quanto mais medo, melhor, porque aí você tem mais oportunidade e você tem mais o quê? Simplesmente oportunidade e chance de fazer boas entradas, e se todo mundo pensar dessa forma, a gente tem o mercado apontando para cima. E a partir disso a gente vem com 3 gráficos super importantes, que é aqui que tá o ouro, que a gente tem várias interpretações diferentes. Primeiro, a gente tem a quantidade de bitcoins caindo muito nas corretoras, desde julho ali a gente tem uma queda absurda, toda hora a gente tem Bitcoin sendo retirado das corretoras e a quantidade que está lá em posse deles está diminuindo cada vez mais. Enquanto isso a gente está vendo, pelo menos que por agora, quantidade de Bitcoin subindo e descendo, ou seja, que entrando e saindo das corretoras em uma volatilidade extrema. A gente teve esses dias de queda, simplesmente mais ou menos aqui 30 mil Bitcoins sendo injetados na corretora, botados lá dentro, o que leva a crer que, a galera vai depositar Bitcoin para despejar, para vender na cabeça da gente. Então, esse aí pode ser um fator aí para a gente ter tido essa queda, ou seja, o cara vendeu a roda ali a mercado, causou um dump no mercado, ativou o stop do pessoal aí que estava alavancado e gerou essa queda forte que a gente teve. A partir desse momento é de se esperar o quê? Isso aqui é totalmente normal. Simplesmente quando a gente tem queda,
é de se esperar que as pessoas não deem mole. A pessoa vai ver uma queda do mercado, o cara acredita no Bitcoin, gosta da tecnologia, o cara vai encher a mão e vai comprar. E quando ele compra, ele pega esse Bitcoin que ele comprou e vai tirar da corretora e vai jogar para a carteira dele. Então isso é muito interessante você pensar que em um momento a gente teve realmente um depósito de Bitcoin, que depois a gente teve simplesmente um derretimento do valor, entre aspas, não foi tão caótico assim como você pensa, só que aqui a gente teve agora pessoas tirando Bitcoins das corretoras. Então a gente pode pensar assim, pô, será que o cara que botou Bitcoin ali só para dar um medo no mercado tirou depois? Então a gente tem sempre esses argumentos, a gente não sabe o que realmente acontece, a gente pode entender que isso aqui é totalmente manipulado, isso aqui é feito para enganar a gente às vezes, mas a gente tem que entender que não é porque o preço tá caindo pra caramba que você vai justificar por conta disso. Isso aqui é um ótimo parâmetro, apesar disso aqui ser manipulado, a gente tem informações verdadeiras aqui. A gente pode considerar que parte desses bitcoins que está sendo retirado da corretora são de pessoas que compraram e aproveitaram a promoção, e a gente sabe que tem gente que tem esse interesse no mercado. Outra coisa, a gente está vendo aqui a hash rate, simplesmente a taxa de confiabilidade e descentralização da rede voltando a subir depois dessa queda que ela teve. Então a gente tem aqui simplesmente um movimento otimista por enquanto, apesar de tudo que a gente está vendo de queda. E o que eu penso? Eu acredito que, apesar desse momento, a gente está vendo queda, o mercado está muito parado, esperando só amanhã. A gente tem algumas coisas para considerar. Vindo no gráfico diário, a gente já perdeu a nossa linha de tendência aqui no médio prazo, só que a gente ainda tem uma super importante, que é desde o Covid Crash. E essa aqui é muito, não tem nem como comparar o nível de importância dela em relação a que a gente tinha traçado nos outros vídeos, tá? Então essa linha de tendência aqui, se a gente fizer um leve desvio aqui e conseguir arrumar ela melhor para pegar nos pontos, a gente vai ver simplesmente que a gente sim pode considerar que a gente está nesse exato momento, nesse ponto definitivo aqui, que é uma linha de tendência de alta que define a tendência desde o ano passado. Então a gente tem realmente o preço respeitando essa região, e agora a gente está no ponto simplesmente chave. Então a gente tem simplesmente o que? O preço, o Bitcoin numa corda bamba, sem nenhuma definição. A gente está na hora da verdade, a gente precisa saber se nos próximos dias a gente vai ter o mercado tradicional puxando o preço para baixo ou dando uma folga e passando ar de otimismo para o mercado, fazendo o preço subir. Então o que você faz agora? Bom, você pode, se você estiver no lucro, você pode realizar um pouco, se proteger. Como tem gente que está exposto ainda como eu não vejo nenhum cenário caótico, pelo menos por agora. Eu acredito que se a gente tiver um medo, esse medo geralmente ele é de curto prazo. O medo, ele é uma coisa passageira. Você não vai ter um medo para sempre, só se você tiver algum tipo de fobia aí, algum tipo... Bom, mas enfim, você tem simplesmente um medo temporário. Pô, cara, olha, caos mundial, os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros, a gente tem o Covid, segunda variante aí. Então, porra, dá essa atenção, mas depois a galera vai ficando, ó, a gente já teve ano passado, pode ser mais fraquinho agora, vem notícia boa, a galera vai acalmando os ânimos, e a partir disso o mercado vai retomando seu valor e seu otimismo. Então a gente não vai ter simplesmente uma onda de queda, nossa, terror no Bitcoin, vai queda, não, tá? Só se realmente tiver simplesmente ET caindo do céu aí e dominando a Terra. Mas por enquanto a gente tá bem tranquilo e eu não vejo motivo de desespero. Sim, é um motivo de cautela, a gente não sabe para onde vai, a gente tá literalmente aqui na corda bamba do Bitcoin. Temos os pontos importantes para considerar, como a gente já conversou, justamente aqui nos 40 mil a gente tem um valor super importante, que é a região que a gente mais tem volume negociado e a região que tem tudo para ser protegida com o tempo, que é a região entre os 40 e os 30 mil. Então a gente tem que ficar esperto nos pontos e principalmente vamos ficar de olho nesses próximos dias, porque o Bitcoin realmente está numa corda bamba, o que leva a crer que a gente pode ainda romper para cima essa lateralidade, buscar ali mais ou menos os 53 mil, que é o nosso gap que a gente está formando, porque se a gente tiver simplesmente abertura aqui embaixo, a gente vai ter um gap bem grande no Bitcoin. Esse gap ele pode ser preenchido tendo uma onda de alta e depois continuando a queda, não desse tamanho, tá? Foi só o mouse aqui deslizou sem querer. Mas enfim, não é motivo para desespero, não vejo agora motivo de desespero, é um motivo para a gente ficar atento só e sempre comprar dos meus projetos. É sempre legal você comprar na queda, é muito mais interessante você comprar na queda do que na alta, e para isso você tem que ter uma estratégia. A melhor estratégia que eu vejo é simplesmente você fazer compras parciais e nunca ficar desesperado. Se cai mais, você faz mais compras parciais e vai melhorando seu preço médio, que afinal
A gente não sabe até onde vai essa tendência, se ela vai continuar caindo, se vai voltar a subir. Então, eita nós, a gente vai continuar acompanhando aí. Então eu peço que você fique comigo, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal para acompanhar nosso conteúdo cada vez mais, sempre postando análise aqui para você. E tamo junto, boa semana para você, uma semana abençoada e vamos ficar esperto. Então segue a gente no nosso Instagram também, Doug Tadeu, tá? Não perde essa, que lá tá bombando. É nóis, tamo junto.